Com a chegada em 1808 da família real portuguesa ao Brasil, com cerca de 15 mil pessoas na comitiva, o Império instala-se no Rio de Janeiro, onde a corte portuguesa passa a ser o centro do poder, da cultura e da política. Em 1824, Dom Pedro I edita a primeira Constituição Brasileira, com 179 artigos, sendo o artigo 5, a religião católica apostólica romana continuará a ser a religião do Império. Todas as outras religiões serão permitidas com o seu culto doméstico ou particular, em casas para isso determinadas, sem forma alguma exterior de templos. Em 1868, na cidade do Rio de Janeiro, surgem os bondes de tração animal, em substituição aos outros meios de transporte, como carroças, diligências e liteiras. Os periódicos da época, como Revista Ilustrada, Semana Ilustrada, entre outros, escritos por Machado de Assis, José de Alencar, já denunciavam, através de ilustrações, ou charges como chamaríamos hoje, o descaso das autoridades para com a cidade. Nessa época, a cidade do Rio de Janeiro contava com 275 mil habitantes. O reverendo John James Ransom, norte-americano, aceita vir ao Brasil para implantar definitivamente a Igreja Metodista nessa pátria tão distante. A chamada Missão Ransom escolheu a cidade do Rio de Janeiro, fixando inicialmente, através de aluguel, uma casa na Rua do Catete, número 175, que funcionava como moradia do pastor, local de cultos e escola dominical. No ano de 1881, chegam ao Rio de Janeiro mais 3 missionários, sendo um deles o reverendo James Kennedy, responsável por ser o ajudante na missão Ransom e posteriormente substituí-lo na Igreja do Catete. Com muita dificuldade imposta pelas leis da época e perseguição religiosa, após o reverendo Kennedy ter contratado um advogado para ajuizar uma ação e interceder contra o Conselho Imperial Municipal a fim de aprovação da construção da capela, a causa é ganha pela igreja e a capela é construída em estilo chalé inglês, sendo inaugurada em setembro de 1882. Nessa época, a Igreja do Catete contava com 71 membros, sendo 39 estrangeiros e 32 brasileiros. Em 5 de setembro de 1886, foi inaugurado o templo anexo, com capacidade maior que a capela. A inauguração foi outro motivo de contendas judiciais. Projeto do arquiteto famoso na época, Antônio Januzzi, padres fanáticos alegavam que a nova igreja tinha aparência eclesiástica católica, proibido por lei constitucional, e conseguem embargar a obra junto ao Conselho Municipal. O empenho, mais uma vez, do reverendo Kennedy foi decisivo nessa construção, que teve como marco inicial a inauguração com a sessão da primeira Conferência Anual Brasileira da Igreja Metodista Episcopal do Sul, o que equivale hoje a um concílio geral. A Igreja Brasileira contava com 304 membros, espalhados pelo Rio de Janeiro, Juiz de Fora e Piracicaba. Coube ao bispo John Granberry a tarefa de consagrar o novo templo. Em 1888, é abolida juridicamente a escravidão no país, por decreto da princesa Isabel. Os ventos de mudanças já se faziam sentir. A República, a qualquer momento, poderia ser instaurada. Em 1889, o Marechal Deodoro da Fonseca proclama a República do Brasil e torna-se chefe provisório do governo e Forças Armadas. Em 1º de dezembro de 1889, o chefe da nação, Marechal Manoel Deodoro da Fonseca, atendendo ao que querem os membros da Associação da Igreja Metodista Episcopal do Sul no Brasil, resolve aprovar, para os efeitos civis, os estatutos da mesma associação. Os representantes legais da Igreja Metodista são Bispo John Granberry, James Kennedy, John Tarboxa e Hugh Tucker, tendo o reverendo John James Ransom como procurador. Eu cheguei na Igreja do Catete com meus pais em setembro de 1947, portanto há 61 anos que eu estou presente na igreja. E tive a oportunidade de conhecer o templo internamente como ele era desde a sua fundação. Ou seja, com o seu piso em tábuas corridas, na madeira de pindirriga,
uma grande antepara na entrada, um quebra-vento envernizado, um órgão de tubos ao fundo, onde fica o altar atualmente, um grande órgão. Dentro das histórias ou dos contos, dos relatos sobre o metodismo do Brasil, o Catete, a igreja do Catete, ela é um espaço especial, ela representa um momento especial, porque foi aqui na igreja metodista do Catete, no Rio de Janeiro, que tudo começou. Não dá para se falar de metodismo brasileiro sem se falar da igreja metodista do Catete. Na minha adolescência e mocidade, um fato muito marcante nessa igreja era o trabalho da mocidade. O trabalho juvenis e o trabalho dos jovens era um trabalho muito forte. A sociedade de jovens era uma sociedade grande, em média com 50 sócios, e foi nessa época que se criou o jornalzinho catetense, muito conhecido de todos, e tínhamos grandes trabalhos, inclusive até de missionários. Essa sociedade de jovens foi muito reforçada também, porque era uma época que o Colégio Bennett tinha moças internas também, que frequentavam a igreja do Catete. Eu sou metodista desde criança, visto que meu pai se convertera na igreja metodista ainda jovem. Então, quando eu nasci, minha família já pertencia à igreja metodista em Portugal, a igreja metodista do Mirante, que é equivalente da igreja do Catete. Em 63, a gente ouvia muito falar da igreja do Catete, quando ainda havia uma liderança muito grande de jovens, um grupo enorme de jovens muito ativos. Essa liderança, esse grupo de jovens, perde a sua força a partir de 1966, quando há uma crise aqui na igreja, com jovens, teve várias causas, né? Mas até 63, 64, havia um grupo grande, a igreja era muito dinâmica, a igreja era uma igreja muito expressiva. Depois ela teve uma crise e a partir de 1980 ela se reergue no tempo do reverendo Juraci, a quem eu quero prestar homenagem. Um fato muito marcante também é a área musical da igreja nesse período. Primeiro, em 1948, foi criado um instituto musical dentro da própria igreja, onde funcionava, tinha um prédio que era junto aqui onde é o jardim, que foi demolido, e nesse prédio funcionava um instituto que dava aula de acordeon, violino, piano e flauta, onde era a escola paroquial. E outro fato marcante também foi a chegada do Albert Green no Bennett, e que passou então a ajudar-nos também aqui na igreja do Catete. Quando chegamos aqui no Brasil, a situação política e econômica do Brasil era extremamente desfavorável à nossa presença. O país era por demais católico e vivia um catolicismo radical, completamente antiecumênico. E ser protestante nesse país era uma aventura, era um desafio. Uma história que me chamava muita atenção era em relação aos nossos mortos. Quando nossos irmãos morriam, nós não tínhamos onde enterrar, porque os cemitérios pertenciam à Igreja Católica e havia uma dificuldade de acolher nossos mortos. Quando eu vi, era o Elias Escobar Gavião. Ele que fez meu batizado, ele batizou duas irmãs gêmeas minha. Em 47 ainda arranjei esse namorado, aí me casei com 6 anos depois, né? Me casei, mas aí elas fazia, era Nívia Vieira, da Sociedade de Senhoras, ela me levava no médico, fazer pré-nupcial, sei lá o quê, mas com todo cuidado assim comigo. Maravilhoso. Uma história muito bonita. E eu tive a oportunidade de, além de vivenciar esses anos que eu estou aqui, 61 anos, de ler, por exemplo, todos os anais da igreja, todos os relatórios que estão arquivados. E com isso conhecer um pouco. Posso citar, por exemplo, o caso da fundação da igreja, há 130 anos, na Rua do Catete, e nós compramos essa área do terreno aqui, onde nós estamos, em 1879, foi comprada essa área aqui. Essa área é muito interessante, é um loteamento feito da antiga Viscondessa de São Salvador, e nós compramos esse lote, foi o reverendo Kennedy junto com o reverendo Ransom. A igreja do Catete é uma igreja muito conhecida e uma igreja que é oriunda, é resultado de um trabalho missionário de pastores,
irmãos e de irmãs que vieram dos Estados Unidos para estabelecer o metodismo aqui no Brasil. A Igreja do Catete, portanto, é fruto desse empenho, desse trabalho memorável. Então, nós devemos ter um sentido de gratidão por esse trabalho feito, empreendido por irmãos que vieram de tão longe, deixaram o seu país e estiveram aqui no Rio de Janeiro em tempos muito difíceis, em que a febre amarela graçava na cidade, matava muita gente morria por causa da febre amarela e de outras causas também. Nunca eles me deram assim trabalho, mas eu participava assim um pouco, né? Mas nunca me deram assim trabalho, não, para mim fazer. No tempo do aquele Natanael Nascimento, ele era mais assim carrancudo, né? Uma vez ele foi também regente do nosso coral. Tinha o culto de quarta-feira, quer dizer, o coro ensaiava depois do culto. A gente vinha para o culto, o coral ficava aqui, era ali na. O coral antigamente era na frente. Era na frente aqui ali do lado esquerdo da igreja. Não tinha galeria. Não tinha galeria. Essa galeria aí é de 75, né? E naquela época, por exemplo, em relação à Igreja do Catete, aqui a gente fazia tudo. Hoje em dia a igreja quase tudo é terceirizado, né? É tudo assim. Hoje no Catete aqui a gente fazia tudo. Eu me lembro que na construção daqui, na reconstrução do templo, a gente, por exemplo, ali eu carreguei muita lata de 20 quilos de cimento para fazer a galeria em cima, né? Porque eu era jovem e era do coral. Então tinha que trabalhar, né? E a gente fazia. Enfim, há uma longa história de obreiros que aqui deram a sua contribuição, de lideranças que marcaram a vida e o testemunho evangélico na cidade do Rio de Janeiro. Portanto, o que eu posso dizer é que quem vive a Igreja Metodista, como eu, há 3 gerações, todos nós sempre tivemos testemunhos sobre a vida, o testemunho, o serviço da Igreja Metodista no Catete. Desse modo, para mim, é um motivo de grande alegria mesmo poder dar esse testemunho e expressar como está sendo marcante em todo o metodismo brasileiro as celebrações dos 130 anos da Catedral Metodista do Rio de Janeiro. Ao comemorarmos 130 anos da Catedral, é muito importante que a gente tenha em mente o seguinte: essa igreja sempre foi uma igreja missionária. Esse é o marco principal. Ela é um marco desde que se implantou no bairro. A grande finalidade e o grande trabalho que sempre foi feito é o trabalho missionário. A igreja é pastoreada pelo pastor Ricardo, e nós temos assessorado ele nos cultos de domingo, frequentando os cultos, ministrando louvor, de vez em quando ministrando uma palavra de fé e uma palavra de mudança. E de 3 em 3 meses nós colocamos como objetivo realizarmos projetos de impacto no Morro Azul. Começamos em março com um projeto evangelístico de hip hop e Deus marcou esse projeto de evangelismo, onde nós recebemos testemunhos das pessoas da comunidade que elas não acreditavam que a igreja ela pudesse ser diferente, que a igreja ela pudesse ser uma igreja alternativa, né? E eu acredito que se a igreja ela tem estado de pé durante 130 anos é porque o Senhor tem sustentado, o Senhor tem trabalhado, o Senhor tem abençoado, e eu acredito que nós temos ainda muitos mais anos para impactar vidas e gerações que virão. E aqui eu comecei o meu ministério, comecei a minha caminhada realmente com Deus, como juvenil, né? Como adolescente. Na época a gente fortaleceu um grupo bom de adolescentes, a gente tinha um grupo de 30 pessoas. Na época a gente tinha a Daisy, era conselheira e também foi professora, e tinha a Márcia, eu não lembro o sobrenome dela. Mas a Márcia foi uma professora muito importante na minha vida. Eu também, inclusive, cheguei aqui e entrei na classe de crianças antes de juvenil. A Maria Helena foi uma professora de crianças. Eu tinha 11 anos, estava na fase final, né? Aquela transição. E desde então é uma igreja que realmente eu me senti bem e tinha prazer de estar aqui, desde pequeno mesmo, a gente tinha prazer. Chegou uma época que aí começou o meu ministério de música, começamos a me dedicar um pouco mais à música, ao violão, ao teclado. A gente montou um grupo de adolescentes
que a gente ficava na igreja praticamente a semana inteira. A gente saía segunda, sexta-feira, sábado a gente estava no Bennett jogando futebol. Já participei de diversos aniversários aqui na igreja. E sempre foi, para mim, foi um momento muito especial, que eu vejo que é um momento muito festivo da igreja. Até irrelevante falar isso, porque é uma festa, na verdade, mas a gente sente nas pessoas isso, né? A gente sente nos pastores, nos líderes, um momento de muita alegria, e isso é muito bom. Eu acho que isso, de repente, é um ensinamento para que a gente continue assim no decorrer do ano, porque é muito importante quando a igreja está junta, né, em conjunto, trabalhando por um foco principal, lembrando da história, mas ao mesmo tempo, né, adorando e louvando nosso Deus com muita alegria, como foi, mais uma vez, esses 130 anos, revelou exatamente esse espelho de uma igreja unida, uma igreja que trabalha em conjunto e que festeja com muita alegria isso, né? Porque é exatamente pelo peso da história, pelo peso da riqueza que tem a igreja do Catete. Então, eu deixo para a igreja do Catete essa mensagem, que ela continue nesse caminho, e crescendo, prosperando em alegria, prosperando em graça, em amor, né, que é o mais importante, e que a igreja possa ser cada vez mais unida e cresça muito. Eu entendo que celebrar 130 anos é uma oportunidade imensa que todos nós temos. E não somente a igreja local, mas a igreja metodista como um todo. É uma igreja que passou por dificuldades, que foi criada num tempo de dificuldades de saúde, conforme já falamos atrás, né? E uma igreja que venceu o tempo, que continua vencendo o tempo, que tem lições de persistência para todos nós. Então nós temos que agradecer a Deus pelos 130 anos, pelo que isso representa de vidas consagradas a Jesus Cristo. Leigos, pastores, homens, mulheres que passaram por aqui e que deram a sua vida de alguma maneira para a expansão do Evangelho. A minha mensagem para os meus paroquianos é uma mensagem de desafio. O tempo de sossegar, de descansar ainda não chegou. Temos muito a fazer. Segundo os dados da Missiologia Internacional, 12.500 povos ainda não foram alcançados. Então isso significa dizer de que o nosso horizonte missionário não deve se concentrar somente aqui no Rio de Janeiro ou no Brasil. A nossa ambiência missionária é o mundo inteiro. Então a Igreja Metodista do Catete, ela tem um desafio de evangelizar todos os lugares desta terra e nós não podemos nos eximir dessa responsabilidade. Queria parabenizar o povo metodista da Catedral Metodista do Rio de Janeiro. Tenho sempre dito, embora o templo seja um memorial que recorda a presença de Deus e o agir de Deus através dos tempos, quem aniversaria numa ocasião como esta é o povo de Deus. A igreja é a comunidade, é o povo de Deus. Portanto, receba o meu abraço, a minha oração sincera para que aquele que começou a boa obra no meio de vós possa completá-la até a volta de Cristo. Que Deus abençoe. Amém. Que as bênçãos dos céus se renovem nessa igreja, na sua caminhada de fé, de trabalho missionário, e que o espírito missionário que caracteriza muito essa igreja possa sempre permanecer, para a honra, glória e louvor do nome do nosso Deus.
Deus pela nossa igreja, 130 anos de portas abertas para receber você e a todos nós, em nome de Jesus. Amém. Parabenizo pelos 130 anos e glória a Deus por isso. E eu agradeço a Deus pelos 130 anos dessa igreja. Eu estou aqui para parabenizar os 130 anos da Igreja Metodista, da mesma forma que ela me abençoou, que ela possa abençoar muitas outras pessoas. Bye, bye. Feliz aniversário, Catedral Metodista do Rio de Janeiro. Estou aqui para parabenizar a Igreja dos 130 anos. Gostaria de dizer que essa igreja é um exemplo de acolhida, de fé, de oração. Quero parabenizar a igreja por 130 anos. Essa igreja linda e maravilhosa está sempre de portas abertas para vocês. São 4 anos já que eu faço parte dessa igreja e eu acho maravilhoso estar aqui. Principalmente eu queria mandar um beijo para minha mãe, para meu pai e para você agora. Eu estou aqui desde criança nessa igreja. Eu quero parabenizar a igreja, porque essa igreja só tem me ajudado. Agora há pouco eu entrei no som. Ano passado eu agradeço muito a Deus porque ele é incrivelmente bom. Eu estou aqui na Igreja Metodista do Catete há 1 ano e meio. Eu fui muito bem recebida aqui e desejo para a igreja... eu não sei o que falar o resto. Parabéns? Pode ser parabéns, Zira? Pode? Sou membro aqui da Igreja Metodista do Catete, da Catedral, há 9 anos. Eu sou uma pessoa que tive cuidado de procurar uma igreja que não houvesse dono e que todos nós pudéssemos ter toda a liberdade. Faço parte da Sociedade dos Homens, da qual eu sou o presidente no momento. Alô, meu nome é Último, eu tô aqui na Igreja do Catete há 6 anos. E uma coisa, um testemunho bacana que eu tenho dessa igreja é que essa igreja é extremamente acolhedora. Desde que eu cheguei aqui, as pessoas me acolheram muito bem e eu faço parte dessa família, eu tô muito feliz de estar aqui nessa igreja. E eu quero parabenizar a igreja pelos 130 anos. Parabéns, igreja.